Professor de educação financeira, eu sei que você já fez Escape 1, projetos, estudo de caso e caixinhas interativas na sua sala de aula. Calma aí, você não fez? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer hoje. Se você é professor de educação financeira e nunca ouviu falar nas palavras que eu disse no início do vídeo, você precisa ficar até o final deste conteúdo para aprender atividades que fazem toda a diferença nas aulas de educação financeira. Vem comigo! Oiê, eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de educação financeira, 8 anos na educação básica, e no vídeo de hoje você vai aprender atividades significativas e com muita intencionalidade para suas aulas de educação financeira de 2026. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos falando de estratégias e dicas de como trabalhar com a educação financeira em sala de aula. O ano letivo de 2026 já está começando, para alguns já até começou, e este é o melhor momento para você conhecer novas atividades para suas aulas de educação financeira, para fazer com que seus alunos participem, se engajem e você saia com aquela sensação de dever cumprido de sala de aula, professor. Então, bora conhecer quais são essas atividades? A primeira atividade que eu trouxe para vocês, professor, são os estudos de caso. Quem me acompanha há algum tempo nas redes sociais já sabe que eu amo trabalhar com os estudos de caso. Elas são atividades que você consegue trabalhar com várias temáticas e trabalhar também em grupo, que é um tipo de habilidade super legal da gente trabalhar em sala de aula. Os estudos de caso nada mais são do que situações reais ou fictícias que os alunos são convidados a pensar e refletir. Então, eu sempre gosto de dividir as turmas em grupo e entregar um estudo de caso diferente. Pode ser uma situação que está acontecendo no mundo ou uma situação que eu crio usando a inteligência artificial como minha companheira aí no processo de produção de estudos de caso. Então, os alunos são convidados a pensar sobre aquele estudo de caso e responder algumas perguntas. Em seguida, eles compartilham com os colegas e a gente consegue começar a pensar sobre aquele assunto. Gosto de usar no início das aulas, no final de alguma discussão. São atividades muito versáteis e que sempre engajam os alunos. A segunda atividade, que sempre faz muito sucesso nas aulas de educação financeira, são as caixinhas interativas, também conhecidas como flashcards. Eu gosto muito, elas são muito versáteis e, de novo, dá para a gente usar com várias temáticas da educação financeira. As caixinhas interativas funcionam como uma espécie de jogo da memória, em que em uma carta você tem o nome de um conceito, por exemplo, e na outra carta você tem a explicação desse conceito. Então, é uma atividade muito simples em que os alunos precisam encontrar os pares. Só que nesse processo de encontrar os pares, eles conversam entre si, eles precisam revisitar algum conteúdo que já foi estudado. Então, ela é uma atividade perfeita para sistematizar o que já foi discutido em sala de aula. Eu gosto muito de usar elas no final de um bimestre, no final de um trimestre, para fechar aquele assunto que foi discutido. A terceira atividade, professores, que eu trouxe para vocês e que vocês precisam usar em 2026 é o escape room. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra em inglês, mas ela nada mais é do que desafios que você leva para a sala de aula e que os alunos, tanto de maneira individual ou de maneira coletiva,
precisam decifrar. Não é segredo para ninguém que esse estilo de atividade, desafio, quizzes, sempre engajam muito os alunos, né? Essa esfera da competição, do jogo, é algo que envolve muito os alunos. Só que para você fazer um escape room, muitas vezes você acha que precisa de muitos recursos, de muito tempo, mas não. Eu mesma já desenvolvi um escape room, gente, em 40 minutos de uma aula com alunos do 7º ano sobre direito do consumidor. Então, a ideia de você criar desafios que envolvam tempo, que envolvam decifrar algum mistério, decifrar algo, faz muita diferença em sala de aula. É claro que a gente não consegue fazer isso em todas as aulas do ano letivo, mas uma aula ali do seu bimestre, uma aula ali do seu trimestre, é muito legal você trazer essa proposta diferente de discutir ou de também retomar algum assunto. Assim como as caixinhas interativas, o escape room é perfeito para finalizar um assunto, para finalizar uma discussão. Então, você pode dividir a sua turma em grupos, se você quiser trabalhar em grupo, e montar, elaborar alguns desafios que eles precisem resolver dentro de um tempo. Então, isso envolve os alunos, engaja os alunos, eles querem, né, competir com os colegas, resolver dentro do tema, do tempo. Então, é uma estratégia de gamificação que é possível de ser feita nas aulas de educação financeira para vários segmentos, a gente não tem restrição ali, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso na sua sala de aula, professor. E a última atividade, que na verdade não é uma atividade isolada, mas um conjunto de atividades, são os projetos. Quem me acompanha também nas redes sociais há um pouquinho mais de tempo, sabe o quão eu sou apaixonada pelos projetos, que normalmente envolvem um pouquinho mais de tempo. Por isso que eu estou trazendo agora, no início do ano letivo, para você já se organizar, professor, com os projetos que você quer ou precisa desenvolver em sala de aula. Eu sei que muitas escolas, muitos colégios exigem a elaboração de algum projeto no decorrer do ano, né? Normalmente ali para o final do ano para apresentar. Então, os projetos fazem parte da vida de muitos professores e nas aulas de educação financeira, eles têm uma potência muito grande, professor, já que os projetos normalmente trabalham de maneira interdisciplinar, é algo mais mão na massa, que os alunos participam ativamente. E com a educação financeira, isso é muito importante. Não tem como a gente falar de educação financeira sem falar de vida real, sem falar de conectar saberes. Então, os projetos, eles demandam um pouquinho mais de tempo da gente realmente, mas agora no início do ano é o momento ideal para você planejar, ver qual é o melhor momento, qual assunto você quer trabalhar com os projetos, e levar, professor, para a sala de aula. E os projetos, você pode trabalhar de vários assuntos de educação financeira: consumo consciente, jogos de apostas, investimentos, marketing, empreendedorismo. Aqui eu dei alguns exemplos de uma infinidade que a gente consegue fazer dentro de sala de aula e que envolve muito os alunos. Bom, professor, eu espero que você tenha anotado todas essas dicas de atividades para fazer em 2026. E se você fizer, corre aqui no vídeo, me conta como foi a sua experiência, que eu vou adorar saber. E os colegas professores que acompanham a gente aqui também vão amar, eu tenho certeza. Aproveita, professor, para se inscrever aqui no nosso canal, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, e eu espero vocês no próximo vídeo.